Olá pessoal, a gente vai para mais uma aula de história aqui, o professor Joacir, e vamos lá. Bom, está no grupo 3, capítulo 4, hoje a gente vai falar sobre a Reforma Calvinista e a Reforma Anglicana. Para quem quiser me acompanhar na página 160 e 167. Primeiro a gente vai falar sobre a Reforma Calvinista. Lembrando, gente, que a gente falou sobre a Reforma Luterana, a gente está falando uma reforma contra a Igreja Católica, então essa é uma reforma protestante. Bom, quando teve a reforma luterana, gente, teve um confronto, porque teve um embate, uma briga mesmo, de um querer matar o outro, sobre os católicos tradicionais contra os protestantes. E a gente vai aqui agora falar sobre um cara que passou por isso daí, chamado João Calvino. Ele é francês, né? Então a gente sabe que o alemão era Martinho Lutero, agora aqui a gente tem o francês João Calvino que vai levar para a França essa ideia. Assim como Lutero, Calvino também rejeitava qualquer coisa, culto às imagens, aos santos em nome de Jesus, indulgências, pagar a indulgência, pagar as relíquias, mas admitia que deveria existir apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Vamos lá. A reforma calvinista, né? Uma das reformas calvinistas em relação ao luterano é a defesa da predestinação. Que eu quero falar sobre para você sobre predestinado. Predestinado, a pessoa já nasce com seu destino já feito. Você não precisa mais tentar mudar o seu destino. Se tudo acontece porque já era o seu destino predestinado. Então, pessoas que nascem pobres, o destino dela era ser pobre. Pessoas que nascem ricos, era ser rico. Aí tem uma coisa, né? Bom, aí já vai começar a mudar os pensamentos. Veja só, predestinado. Então o homem é predestinado ao céu ou ao inferno. Só isso. Não tem, aqui não tem meio termo. É o céu, inferno, sem purgatório. Bom, só que a ideia dele, do Calvino, ele era considerado um reformador protestante, ele começou a fazer um negócio seguinte. Você que tem mais dinheiro, que você é mais rico e se dá muito bem, você então está predestinado a ser uma pessoa melhor e ir para o céu, porque quanto mais riqueza, mais dinheiro, mais próximo você está de Deus. Entendeu? Mas a pessoa, quanto mais miserável, mais pobre, ela está lá mais, né, próximo a você sabe de quem. Então, a ideia dele era essa: você é homem predestinado, você tem que ter riqueza, quanto mais rico, mais próximo de Deus. Se você não está ficando rico, se você está pobre, você está em pecado, você está devendo para Deus. Olha a ideia deles. Então, você acha que os reis da época que vão se juntar, né, com essa ideia não vai ser um homem predestinado por Deus? Então essa é a ideia do calvinista da predestinação. Quanto mais rico, mais próximo de Deus. Quanto mais pobre, mais afastado de Deus, para não falar outra coisa. Bom, aí o calvinismo, né, teve organização social, mas tem uma ideia. Quem que estava rico em ascensão naquela época? Os burgueses. Então os burgueses, nossa, adoraram essa reforma. Por quê? Justificava tudo. Então a luxúria, a usura, tudo, e eles sempre extorquindo, ganhando dinheiro. Isso tudo era o que? Mais próximo de Deus. Enquanto os pobres, Então, na classe social que mais se aproxima dessa ideia, você tem que entender que são os burgueses. Então, João Calvino, né, ele alcançou grandes privilégios apoiado pela burguesia, porque ajudou a construir um governo que combinava os princípios políticos e a doutrina religiosa calvinista. Olha que lindo, né? Vamos lá. A difusão do calvinismo, né? Após consolidar na Suíça, o calvinismo expandiu por todas outras regiões da Europa. Na Inglaterra, seus praticantes passaram a ser conhecidos como puritanos. Entenda uma coisa, que essa parte do calvinismo foi para todo mundo, né? Foi passando
de um por um, e foi indo, e aí foi para todo mundo. Bom, os puritanos, gente, são os caras que chegaram no Novo Mundo, que chegaram ali no norte da América, os puritanos, Cristóvão Colombo, a galera que foi colonizar, Cristóvão Colombo, desculpe, a galera que colonizou ali a Inglaterra, as 12 colônias, eles eram puritanos. O Cristóvão Colombo e o Pedro Álvares Cabral não, eles eram católico ortodoxo, ou seja, o católico tradicional. E você veja a diferença, os Estados Unidos hoje é uma potência porque todos eles pensam no capitalismo, ideia burguesa de vender, comprar, ganhar dinheiro é uma ideia calvinista. Quanto mais dinheiro você tiver, mais próximo de Deus. Os puritanos e anglicanos foram os primeiros a, a estabelecer-se ali nas 12 colônias, assim como no Canadá e na Austrália. Você veja a diferença, né? Como que faz a diferença de uma religião num país, né? Bom, aí foi dividido na França, né? Só que a França começou a ter guerras religiosas, gente. Entre 1562 e 1498 teve uma guerra religiosa entre o protestante e o católico tradicional. Para você ter uma ideia, os confrontos devastaram o país. Aí estavam brigando, e nesse período foi proibido, né, os cultos protestantes, até chegar um rei, uma autoridade que foi chegar ao rei para parar e falar: não, gente, a gente está se matando aqui em 1598. Então você veja que foi 36 anos de luta entre protestante e o católico tradicional, gente. Você veja, o protestante. Aí tá, acontece o quê? Que nessa difusão do calvinismo, né, o rei Henrique IV, que ele falou: ó, chega, gente, vamos parar, o pessoal tá morrendo muito. Aí eu quero que vocês entendam que esse rei, ele fez o seguinte, ó, ele pegou, assinou um negócio chamado Edito de Nantes, em 1598, que decretou e permitiu o culto protestante no país. Então anote aí, Edito de Nantes, assinado pelo rei Henrique IV, que permitiu o culto do protestante no país. Senão, ia continuar matando um ao outro. Você vê uma guerra religiosa. A gente pensa que guerra religiosa só no Oriente Médio? Não, na Europa acontecia também, gente, protestante contra católico. Você vê? Bom, apesar disso, daí agora a gente vai para outro cara aqui, a Reforma Anglicana. Essa Reforma Anglicana, gente, essa aqui é brincadeira. Aqui o rei Henrique VIII da Inglaterra era assim, ele era casado com Catarina de Aragão, que era da Espanha, né? Só que o rei Henrique VIII queria separar dela. Então, o Papa, né? O Papa Clemente VII ele negou o pedido. Não, você não vai separar da sua esposa, você tem que ficar com ela. Não, negativo, eu não quero. Mas sabe por que o rei não queria? O rei não queria porque ele tinha um caso chamado de uma mulher chamada Ana Bolena. Aí o seguinte, ele queria separar da Catarina, mas não poderia porque ele casou na igreja, né? A igreja não permitia o divórcio na época, e ele queria porque queria. Aí aconteceu o quê? O rei precisava o quê? Separar dela, porque Ana Bolena já estava, né? Ele queria ter filhos com ela para assegurar o trono. Aí ele tinha que se casar urgentemente, porque ele queria que seus filhos estivessem no trono. O que aconteceu? Ele tirou o poder da igreja, aprovou um ato supremo que ele instituía o rompimento formal da igreja católica. Aí ele formou a própria igreja. Pronto. Ele formou a igreja anglicana, que podia se divorciar, cuja ele era o chefe, ele era a autoridade máxima, o próprio rei. Ou seja, não quer? Então beleza. Só que tem uma coisa, a ruptura da igreja católica foi apoiada pelo parlamento inglês. Por quê? Porque os ingleses também achavam que a igreja católica tinha muito dinheiro e muitas terras. Então o parlamento, que era feito de burgueses, também apoiou o rei a fazer isso. Então todos os bens, as terras, as propriedades que a igreja tinha, foi tudo confiscado pelo rei e também distribuído para essas pessoas que apoiaram ele.
Olha que legal, né? Ele se divorciou, ele fez a própria religião, ele era a autoridade máxima, ainda pegou a igreja católica, tirou tudo e dividiu. Muito bem, mas olha o princípio do anglicanismo, né? Primeiro, celibato voluntário dos religiosos, né? É voluntário. Você, igual o padre, né? O padre ele tem um celibato, tal, ele não pode se casar. Aí é voluntário. Se você tanto faz os casados, solteiros, podia exercer as funções sacerdotais. Então, independente, quer ficar sem casar, fica. Se não quiser, tudo bem. Valorização do sacramento do batismo e da Eucaristia, muito bem. Condenação culto às relíquias, às indulgências. Aí a ênfase na pregação, ou seja, tinha que pregar sobre a vida espiritual, sobre as coisas do reino de Deus, isso é ênfase, sobre a salvação divina, não pelas relíquias e nem pela indulgência, mas pela fé. E por aí foi. Só que o crescimento da igreja anglicana acompanhou o processo de expansão britânica, como eu falei, assim como os puritanos, a igreja anglicana também vai chegar aí nas colônias, né, nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Austrália, quando eram colônias da Inglaterra, e por aí vai, gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tirado algumas dúvidas aí. Mas vamos lá, né? Qualquer coisa estamos aqui. O professor tem um fórum lá no Sponte, olha lá no fórum, qualquer coisa, pergunte no fórum o professor, né? Estamos aí à disponibilidade para vocês que a gente vai sanar suas dúvidas. Bem, faça o exercício, tem os links aí que o professor colocou. Um abração a todos e até mais.